Olá, pessoal! E aí? Vamos para mais uma aulinha de matemática. E hoje falaremos sobre o número 1, os números primos e os números compostos. Nós já aprendemos a identificar os divisores de um número, tá certo? Com esse conhecimento, nós vamos poder avançar. Observe os quadros abaixo. Nós temos os números naturais, alguns números naturais, os seus divisores e a quantidade de divisores de cada um. Vou dar um tempinho para vocês poderem olhar bem para o quadro e identificar fazer algumas observações sobre esse quadro. Observem que nem todos têm 2 divisores apenas, nem todos têm 4, alguns têm 6, alguns têm 9. E aí nós concluímos que o número 1 é o único número que possui apenas um divisor, que é ele mesmo. Existem alguns números que possuem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. E ainda existem outros números que possuem mais de 2 divisores, o 1, ele mesmo e outros. Vamos ver agora o número 1. Ele é divisor de qualquer número, portanto, qualquer número é divisível por ele. E por convenção, como ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo, ele não é primo e nem é composto. Já os números primos possuem 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. E os números compostos são aqueles que possuem mais de 2 números naturais como divisores, o 1, ele mesmo e qualquer outro número. Vamos ver agora esse quadro. Esse quadro ele foi criado por um matemático chamado Eratóstenes. E ele criou esse quadro para descobrir quem seriam os números primos e os números compostos compreendidos entre 1 e 100. Primeiro, o que ele fez? Retirou o número 1, porque o número 1 não é nem primo e nem composto, como nós já vimos anteriormente. Depois disso, ele pegou todos os múltiplos de 2 maiores do que 2 e retirou do quadro, ok? Então, ele retirou todos os números pares. E foi retirando até que nenhum número par se encontrasse mais no quadro, para assim partir para uma próxima etapa que ele já tinha previsto e que ele queria ver se ia dar certo. Então, retirou todos os números pares até chegar o número 100. Após isso, ele resolveu retirar todos os múltiplos de 3 maiores do que 3, e ele foi retirando. Ele percebeu que alguns números já tinham sido retirados. Então, sabemos que alguns múltiplos de 2 também são múltiplos de 3. Depois de retirar todos os múltiplos de 3 maiores do que 3, ele pensou, tenho agora que tirar os múltiplos de 4. Mas ele viu que nenhum múltiplo de 4 estava ali. Por quê? Porque os múltiplos de 4 também são múltiplos de 2, então já haviam sido retirados. Partiu então para o número 5 e retirou todos os múltiplos de 5. Os múltiplos de 5 são os terminados em 0, que já haviam sido retirados, porque são números pares, e os números terminados em 5. E ele começou a retirar todos esses números até que nenhum número terminado em 5 estivesse mais no quadro. Os múltiplos de 6, ele observou também que não estavam mais ali. Por quê? Alguns números são múltiplos de 2, outros são múltiplos de 3 e assim vai. Foi retirar, então, os múltiplos de 7. Também verificou-se que alguns números eram em comum com outros, então já haviam sido retirados. Mas precisava retirar todos os múltiplos de 7. E ele retirou até que ficassem só esses números que estão aí. Notem, quando fomos apagar alguns números, eles já haviam sido retirados.
Isso aconteceu porque alguns números possuem múltiplos comuns. Por exemplo, os múltiplos de 4 são múltiplos de 2. Assim como eu já falei, alguns múltiplos de 5 também são múltiplos de 10, alguns múltiplos de 9 são múltiplos de 3, e assim vai. Então, guardem essa informação. Isso é uma dica muito importante, ok? Vamos precisar mais tarde. E aí, o nosso amigo matemático Eratóstenes, ele identificou que esses números que ficaram seriam exatamente os números primos existentes entre 1 e 100. Nós temos aí 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Ok? Ele observou também, que o único número primo par é o número 2, porque todos os outros números pares são múltiplos de 2, então eles não podem ser primos, eles têm mais do que 2 divisores. Eles têm o 1, o 2, ele mesmo, e alguns têm até outros números que são também múltiplos deles, divisores deles. Então, todos os números primos são ímpares, com exceção do número 2. Atenção! Também dizemos que dois números são primos entre si quando seu único divisor em comum é o número 1. Divisor comum é o número 1. Vamos ver, por exemplo, o número 20 e o número 21. Os divisores de 20, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. E os divisores de 21, 1, 3, 7 e 21. Então, eles não têm nenhum divisor em comum a não ser o número 1. Quando isso acontece, nós dizemos que esses dois números são primos entre si. Como nós podemos identificar se um número é primo ou composto? Nós devemos dividir o número pela sucessão dos números primos. Nós vamos seguir a ordem dos números primos. 2, 3, 5, 11, 13 e assim vai, porque os números primos também são infinitos, ok? Até que o quociente, ou seja, a resposta, seja menor ou igual ao divisor. E nenhuma das divisões que foram feitas, dividir por 2, dividir por 3, depois dividir por 5, dividir por 7, e aí eu vou dividindo. Nenhuma dessas divisões podem ser exatas, ok? Ou seja, nenhuma divisão pode ter resto zero. Se alguma dessas divisões der resto zero, é sinal de que aquele número também é um divisor do número que está sendo analisado. Então, esse número não é primo, ok? Vamos ver aqui nos exemplos. O número 187 é um número primo ou um número composto? Bem, o número 187 não é divisível por 2, por 3 e nem por 5. Nós já sabemos isso vendo os critérios de divisibilidade que nós já aprendemos, ok? Então, nós não precisamos dividir por esses números para saber que eles não são divisíveis por eles. Mas nós não sabemos se ele é por 7. Então, 187 dividido por 7, eu vou ter o quociente 26, resto 5. 26 é maior do que 7. Então, eu vou continuar dividindo pelo próximo número primo. 187 dividido por 11, porque depois do número primo 7, eu tenho o número primo 11. Então, 187 dividido por 11 dá 17, com resto zero. Eu já poderia parar por aí? Sim, porque já achei um resto zero. Se eu achei um resto zero, esse número não é primo, ok? Mas vamos continuar, por quê? Porque
a nossa dicasinha falou para a gente dividir até que o meu quociente fosse menor do que o meu divisor. E 17 não é menor do que 11. Então, vamos lá. 187 divididos por 17 dá 11, com resto zero também. Então, nós já identificamos, não tem jeito, este número não é primo, pois ele é divisível por 1, por 11, por 17 e por 187. Já o número 659, ele é primo ou ele é composto? O 659, pelos critérios de divisibilidade, nós também podemos identificar que ele não é divisível por 2, nem por 3 e nem por 5. Mas vamos fazendo as divisões conforme foi falado para fazer, até que o meu quociente seja menor do que o meu divisor. Então, eu divido por 7, dá resto 1. Divido por 11, dá resto 10. Mas o meu quociente continua sendo maior do que o meu divisor. Então, vamos continuar. Divido por 13, por 17, por 19, por 23. Nenhuma dessas divisões eu tive resto zero. Chego, enfim, a um resultado em que o meu quociente é menor do que o meu divisor. 659 dividido por 29 é igual a 22 com resto 21. 22, que é o meu quociente, é menor do que 29, que é o meu divisor. Portanto, eu paro por aí. Nenhuma das minhas divisões eu obtive uma divisão exata. Portanto, esse número, sim, é um número primo, ok? Então é isso. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima aula. Não esqueçam de enviar as atividades por e-mail e façam os exercícios para que vocês fiquem craques em números primos e números compostos. Espero ter ajudado vocês. Beijo, tchau, tchau!